Jesus é o Senhor. Amém. Bom, nós estamos aqui nessa manhã porque Jesus é o Senhor. E sempre será. Aleluia. Então, irmãos, eu queria convidar os irmãos para a gente ficar em pé, poder nesse momento nos esvaziar e nos encher do Senhor, nos esvaziar de nós mesmos, nos encher do Espírito, invocando o nome do Senhor. Tá bom, irmãos? Então vamos invocar o nome do Senhor, vamos fazer algumas orações, liberando o nosso espírito, expressando nossa gratidão por essa mesa, pela obra do Senhor. Amém? Vamos invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! 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 Jesus! Oh, amém! Traga sobre nós nessa manhã. Amém. Todo o seu trabalho. Amém. Tudo aquilo que o Senhor almeja. Amém. Toda a sua vontade. Amém. E reine em nós. Amém. Nessa semana, Senhor. Sim. Nós não queremos deixar de valorizar a tua palavra. Amém. Muito pelo contrário. Amém. A cada dia nós nos tornamos cada vez mais íntimos. Amém. Conectados. Amém. Atualizados. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida da igreja, irmão. Amém. Abençoe cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado por essa mesa. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Se não fosse essa mesa, não estaríamos aqui. Ela é a nossa realidade. Amém. Ela é o nosso combustível. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém. Abençoe-nos nessa manhã. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, abençoe-nos nessa manhã. Senhor Jesus, estamos a cada dia na tua bênção, na tua vida. Senhor Jesus, nessa manhã somos gratos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou, que mudou a nossa sorte, que mudou a tua vida, que colocou o teu plano. Senhor, nessa manhã, podemos tocar na tua mesa. Senhor Jesus, lembrar da tua mesa. Oh, Deus, Senhor, venha. Senhor Jesus, nós te amamos. Nós te aguardamos. Senhor Jesus. Nós te amamos, nós te invocamos. Muito obrigado. Oh, hoje podemos estar aqui. Temos esse nome precioso. Senhor, que foi até a cruz. Morreu no nosso lugar. Mas não parou aí. Oh, o Senhor continuou. O Senhor ressuscitou. Tirou o Espírito que dá vida. Por isso, nessa manhã, diante dessa mesa, Senhor, proclamamos a tua vitória. A nossa vitória. A tua vitória sobre a morte. Senhor, sobre o Hades. Senhor, agradecemos a ti. Senhor Jesus.
Ti, Senhor. Ó, um coração cheio de gratidão. Nos dá, Senhor, tal coração. Ó, Senhor Jesus, obrigado por essa reunião, Senhor. Abençoa essa comunhão. Ó, Senhor Jesus, estamos aqui para render louvores ao Senhor, pela Tua obra, Senhor, por essa mesa de amor. Ó, Senhor Jesus, todo louvor seja dado a Ti, toda honra e glória ao Teu nome, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para começar então nosso louvor ao Senhor com os hinos, vamos cantar agora o hino 414. Eu queria convidar os irmãos para nós declararmos a estrofe 1 para o Senhor. Tá bom? Ó defensor, em Ti nós descansamos. Sozinhos não há como triunfar. És nossa força, nossa eterna guarda. Descanso és, Teu nome força dá. Ó defensor, nessa manhã, Senhor, nós queremos descansar em Ti. Ó Senhor Jesus, porque sozinhos não há, irmãos. Não há como triunfar. Não há como triunfar sozinhos. Precisamos do Senhor porque Ele é nossa força, nossa eterna guarda, nosso descanso, e o Teu nome força nos dá. Aleluia. Vamos desfrutar, irmãos. Amém? Defensor, em Ti nós descansamos.
Os irmãos cantam e as irmãs proclamam. Em ti nós descansamos, sozinhos não há como triunfar. És nossa força, nossa terra guardar. Descanso é teu nome, força dá. És nossa força, nossa terra guardar. Descanso é teu nome, força. Os irmãos proclamam: ó capitão da salvação, ó, acima está de todos os demais. Justiça nossa, firme fundamento. És rei de amor e príncipe da paz. Firme fundamento. És rei de amor e príncipe da paz. O fé marchar, embora sendo fraco, carente de mais graça desfrutar. Porém em nós ressoa um triunfo, descanso é teu nome, força dá. Porém em nós ressoa um triunfo, teu nome, força dá. Em ti nós descansamos. Teu é o combate, teu será o louvor. Quando reinando em teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor. Quando reinando em teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor. Amém. Vamos declarar, irmãos, vamos declarar essa última estrofe, amém? Ó defensor, em ti nós descansamos. Teu é o combate, teu será o louvor. Quando reinando vem teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor. Amém. Quando vier o reino, irmãos, quando estivermos reinando com o Senhor, descansaremos com Ele. Porque nós temos uma esperança. E a nossa esperança está onde, irmãos? Em Deus. Nossa esperança, irmãos, não está nessa terra. Não está nessa vida passageira. Nossa esperança está em Deus. Chegou até nós através do Evangelho. Irmãos, o Evangelho, ele traz esperança. Quando nós saímos e pregamos o Evangelho, nós estamos levando esperança para as pessoas. E não é qualquer esperança, irmãos. É a esperança que está em Deus. Não é esperança que um dia as coisas vão melhorar. Não é esperança que vai resolver. Não, é a esperança que está em Deus. Ó Senhor Jesus. S13, irmãos. Vamos frutificar. Crescer mais e mais. Recebendo de Deus graça e paz. Amém.
O Evangelho chegou até nós. Amém. Vamos frutificar e crescer mais e mais. Deus nos livrou, transportou-nos ao reino de amor. Para si nos reconciliou. A cabeça é Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Quis conosco um só se tornar, a fim de dar-nos a vida eterna. Sim, com Ele iremos reinar. Irmãos, nossa salvação começa quando nós recebemos o Evangelho. Quando alguém pregou para nós as boas novas, nós cremos e recebemos o Senhor. E o Senhor não para por aí, irmãos. O Senhor não para por aí, né? Ele continua nos salvando. E nos salvando. E dispensando a sua vida para nós. Porque Ele quis se tornar um conosco. Irmãos, essa é a maravilha da economia de Deus. Do plano de Deus se tornar um com o homem. Para que nós hoje, irmãos, cumpríssemos a sua comissão. A missão que o Senhor nos deu. Que é edificar a igreja. Pregar o Evangelho, edificar a igreja. Ontem, irmãos, nós saímos para pregar o Evangelho. Né? E eu saí com a Beatriz, minha filha. E quando você sai, irmãos, para o campo, né, você encontra várias situações. E algumas situações ela ficou até com um pouco de medo, né? E ela ficava assim, se escondia atrás de mim um pouco. Mas, irmãos, quando a gente sai, a gente vê o que é o homem sem Deus. A gente precisa ter essa experiência, irmãos, para valorizar o que nós temos. E saber que a nossa responsabilidade, a nossa incumbência é grande. É grande o que o Senhor nos confiou. Cabe a nós levarmos esperança às pessoas. Senhor Jesus, possamos cumprir a nossa comissão, irmãos. Aleluia. Vamos desfrutar do S70. Amém? Senhor Jesus. Mas o Senhor não falou que seria fácil, né, irmãos? O Senhor não falou que seria fácil, né? Falou que teriam tribulações, se necessário, provações, a fim de apurar a nossa fé. Mas mesmo em meio a tribulações, irmãos, vamos desfrutar desse primeiro estrofe, irmãos, todos juntos. Vamos falar para o Senhor e uns para os outros. Em meio a tribulações, sofrimentos e provações,
O Senhor. Se a luta difícil está, se há fardos a carregar, basta nos confiar. Sim, nele confiar. Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. A graça nos suprirá, outro meio não haverá de crescermos em Cristo Senhor. A medida nos provará, a medida nos provará, nada além Deus permitirá, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, Senhor Jesus, confinada é nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece. Será em louvor e glória e honra, será em louvor e glória e honra, na revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e glória e honra, será em louvor e glória e honra, na revelação de Cristo Jesus. Amém, aleluia. Amém. Louvor, glória e honra. Aleluia. Louvor, glória e honra. Amém. Partiu o pão? Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nessa manhã, Senhor, o coração nosso se enche de alegria. Por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, para desfrutar da Tua presença, desfrutar da presença dos irmãos, dessa comunhão maravilhosa. Senhor Jesus, que um dia o Senhor pagou um preço, Senhor, para que hoje nós estivéssemos aqui, vivendo essa realidade,
Oh, Senhor Jesus, que alegria, Senhor. Que alegria ter desfrutado um dia da tua salvação e podermos hoje ser chamados de teus filhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mesa realmente que é a prova viva, Senhor, de tudo que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor Jesus, continue nos abençoando e cria em nós, ó Pai, cria em nós um coração de expandir o teu evangelho, de levar essa palavra, de levar a tua pessoa para todos aqueles que precisam de ti. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Abençoa-nos nesse dia. Abençoe nessa manhã, essa mesa, essa simbologia, Senhor, mas que é tão significativa para nós. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tal mesa, essa mesa de vitória. Mostra toda a tua obra realizada em nosso favor. Teu sangue derramado, o teu corpo partido por nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi até a cruz. O Senhor não desistiu, porque o Senhor olhou o que tinha após a cruz. O Senhor olhou a igreja. O Senhor olhou os muitos filhos de Deus que estavam sendo gerados ali, na sua morte e ressurreição. Senhor Jesus, nós nos alegramos com isso, porque somos frutos do teu grande amor, somos fruto do teu penoso trabalho. Senhor Jesus, por isso, Senhor, nós queremos viver essa vida que recebemos do Senhor. Ó Senhor Jesus, queremos, Senhor, cumprir a comissão dada a nós, como igrejas, ó Senhor Jesus, como igreja tua, nesses tempos finais. Nós queremos ter uma expressão, nós queremos pregar o evangelho do reino, nós queremos te trazer de volta. Senhor Jesus, mesmo que tudo seja contra o Senhor, seja contra a tua palavra, nós queremos permanecer no Senhor, permanecer na tua palavra. Não nos deixe desviar. Senhor Jesus, mantenha-nos em ti, mantenha-nos, Senhor, no teu corpo. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice, santifica para nós, ó Senhor Jesus, amém. Hino 448.
Amém, irmãos? No mesmo espírito de desfrute, vamos desfrutar da obra de amor. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos proclamar a estrofe 1. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, cheio de esplendor. Seu domínio é eterno, e seu reino sempre eterno. Nos mais altos céus, soberano Deus, exaltado em sua glória, reina sempre em vitória. Amém. Grande é o Senhor, cheio de esplendor, seu domínio é eterno e seu reino sempre eterno. Nos mais altos céus, soberano Deus, exaltado em sua glória, reina sempre em vitória. Sendo Deus Criador, por amor de seu trono desceu, tornou-se Emanuel, por mim se entregou. E na cruz foi enfim morto, assim seu perdão divinou, e sua vida eterna deu a mim. Destruiu ego, morte e pecado, fez
Amém. Grande é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós estamos aqui nessa manhã, podemos desfrutar dessa obra de amor. Obra maravilhosa. Irmãos, queria saber se tem hoje alguém nos visitando pela primeira vez. Tem? Amém. Então vamos ler o título da mensagem? Mensagem 23. O abominável da desolação. De novo, irmãos. O abominável da desolação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 15 e 21. Amém? Vamos ler todos juntos. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Amém. Próximo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Amém. Quem vai compartilhar a mensagem hoje é o irmão Flávio Gaspar. Vamos fazer uma oração? Amém, irmãos? Orar pelo Flávio? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nesse momento queremos estar em união contigo, Senhor, no mesmo espírito, no mesmo parecer, com a Sua palavra, Senhor. Por isso abençoa o Flávio, que o Senhor possa usá-lo, falar através dele, fala o que a Tua igreja precisa, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos abençoe nessa manhã. Senhor Jesus, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu favor. Ó Senhor Jesus, ser com o nosso espírito, queremos exercitar nosso espírito, queremos estar em Ti nessa manhã, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Então, a mensagem é o abominável da desolação. Creio que todos já viram no alimento diário. É uma mensagem que traz bastante elementos históricos, a construção do primeiro templo, a construção do segundo templo, quando isso ocorreu, e eu não vou focar nada na parte histórica, na parte geográfica, eu quero abordar apenas a parte espiritual, que é realmente o que nos interessa e o que vai ser de grande ajuda para nós. Então, no final do Evangelho de Mateus, logo nos seus últimos dias, Jesus começou a falar algo aos seus discípulos sobre a sua volta. E ele começa a falar sobre os sinais que ocorreriam perto da sua segunda vinda. Então, isso está em Mateus 23, o final do 23, versículos 37 a 39, Jesus faz ali uma lamentação sobre Jerusalém.
Então ele fala assim, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Irmãos, veja o coração de Deus. Eu olho isso daqui, ele estava se referindo ao povo judeu, ao povo escolhido por Deus, ao povo separado de todas as nações por Deus, ao povo que Deus deu a eles uma atenção, uma proteção especial, porque Deus os escolheu. Quando Deus chamou Abraão, Deus rejeitou a raça criada e chamou um homem para viver pela fé. E por isso Abraão é o primeiro crente mencionado na Bíblia e ele é o pai da fé. Então, a partir de Abraão, Deus mudou a história. E Paulo, entendendo bem aquela promessa dada a Abraão em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele percebeu que, na verdade, o descendente de Abraão não era Isaque, sim Cristo. E em Cristo todos nós somos abençoados, nós que não tínhamos nada a ver com Israel, mas nós entramos na bênção, em Jesus Cristo. E aqui Jesus faz uma lamentação, e eu vejo, irmãos, que nós temos que tomar isso para nós também, porque a lamentação qual que era? Vocês matam os seus profetas. O que é matar os profetas? A palavra de Deus, a profecia, a voz de Deus não tem importância nenhuma para vocês. É isso que Jesus está falando. E vocês o quê? O que vocês fazem mais? Vocês apedrejam os que te foram enviados. Irmãos, Deus envia pessoas para falar conosco. Deus tem os seus profetas hoje. Nós temos que valorizar os profetas, acolher a palavra de Deus. E aqui ele fala: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus quer ajuntar o seu povo. Deus quer ajuntar-nos debaixo das suas asas. E nós temos que querer isso. Porque, irmãos, toda a história da Bíblia, desde Gênesis, mesmo antes do homem pecar, o homem tem direito de escolher. Te coloco a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma da árvore da vida e viverá. Ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que vivas. Sempre assim. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Sempre assim. E sempre será assim. Então eu olho essa lamentação de Jesus sobre Israel e vejo ele falando também para a igreja, nos tempos finais, que é esse o quadro. Por que ele fala isso? Porque ele ia introduzir um assunto logo na sequência, que falaria do tempo do fim, e como seria esse tempo do fim. Ele fala: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem o nome do Senhor. É interessante aqui notar, versículo 38, ele fala: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quando o primeiro templo foi construído, a mando de Deus, desenhado por Deus, a planta foi feita por Deus, Deus escolheu como seria átrio exterior, santo lugar, lugar santo, o que teria em cada compartimento, Deus determinou como seria feito. Deus proveu, através de Davi, através do povo, as riquezas para que ele fosse construído. E quando ele foi construído, a glória de Deus encheu o Santo dos Santos. Deus estava ali, aquilo ali era a casa de Deus. Mas por causa do pecado, nós vimos essa semana, por causa da idolatria, Deus levou aquele povo cativo para a Babilônia. E o templo foi destruído. E aí a gente vê que tudo depende da reação do homem em relação àquilo que Deus dá.
E nós vemos, irmãos, que esse segundo templo, eu não encontro em nenhum lugar da Bíblia Deus mandando fazer esse segundo templo. Sabe quem construiu esse templo, que eles estão se referindo aqui, na época de Jesus? Herodes. Para agradar o povo. Mas foi Deus que mandou? 168 anos antes de Jesus, Deus não tinha, Deus estava querendo o templo. Na verdade, irmãos, Deus estava mudando uma era. João fala assim que, quando Jesus pisou nessa terra, o Verbo se tornou carne e armou um templo, armou um tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. A realidade estava em Jesus Cristo. Ele era o templo naquela época. Aquilo ali era uma mera construção, sem realidade nenhuma. Quando Jesus foi lá, ele falou, isso daqui se tornou um covil de salteadores. Porque chegou o templo, chegou uma nova realidade. E hoje a palavra fala que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Amém. E não sois de vós mesmos. Então Jesus que era o templo, quando ele... Por quê? Porque Deus estava nele. A glória de Deus estava nele. Ele morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito da vida e veio habitar em todo aquele que nele crê, fazendo de cada um de nós a habitação de Deus. E hoje Deus está o quê? Edificando essa habitação. Esse é o propósito de Deus, conforme nós acabamos de cantar. Moras, ó Senhor, em meu interior. Hás de concluir o teu labor, que é a edificação da igreja. Aquele que começou a boa obra há de completar. Mas, irmãos, nós precisamos cooperar com isso. E nós precisamos estar atentos e ouvir o que o Espírito tem a dizer. Depois que Jesus, então, cumpriu toda a sua obra, ele fez de nós templo. Mas, continuando aqui, quando ele estava se retirando ali do templo, os seus discípulos ainda não tinham percebido isso. E eles admiravam muito aquela grande construção. Em Mateus 24:1 ele fala, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Olha que coisa maravilhosa. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo foi destruído no ano 70, quando o imperador Tito invadiu, destruiu tudo, acabou. Não ficou pedra sobre pedra. E mais para frente, naquele mesmo local foi construída, quando os muçulmanos conquistaram aquela terra, eles construíram ali uma mesquita. Então hoje o Domo da Rocha, aquela mesquita que tem uma cúpula dourada, e ali é um território que pertence aos muçulmanos em Jerusalém, ninguém pode. E segundo a tradição muçulmana, foi dali que Maomé ascendeu aos céus, é um lugar sagrado para eles, ninguém pode tocar naquilo lá. E ali é o lugar do templo. E aí tem as profecias, falam que na última semana, que falou o profeta Daniel, nós não temos tempo para isso, na última semana que falou o profeta Daniel, que é o que a gente crê que vai ser dividido em duas partes, e a metade dessa semana é a grande tribulação, 3 anos e meio, e nesse momento da grande tribulação, o anticristo, pelas palavras proféticas, ele vai entrar naquele templo, colocar sua imagem ali para ser adorado. Então precisa ter o templo, para que Jesus, então na volta de Jesus, precede a grande tribulação, e na grande tribulação precisa ter o templo. Por isso que todos creem, né, e existe lá em Israel, já relatos que todo o material já está preparado para a construção desse templo. A única coisa que precisa fazer é tirar aquela mesquita de lá. Como que vai fazer isso? Não sei, mas Deus vai fazer. Pode ser que caia uma bomba,
Pode ser que o próprio anticristo ele faça um tratado de paz e convença aquilo ali ser demolido. Nós não sabemos como vai ser, mas vai ser feito. Por quê? Para a profecia ser cumprida. Então, eles indagaram a Jesus. Então, Jesus saiu dali do templo, desceu num vale de Cedron e subiu o Monte das Oliveiras, que fica do outro lado. E dali eles viam a cidade. Até na segunda-feira do Alimento Diário tem uma foto batida do Monte das Oliveiras para Jerusalém, onde tem ali a mesquita, o domo da rocha, o lugar do templo. E ali Jesus, na época, ele estava vendo o templo, não estava vendo a mesquita. E ali no Monte das Oliveiras, capítulo 24, versículo 3, fala: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Eles pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A resposta de Jesus, então, a essa pergunta, compreende o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. E ele começa dizendo aqui em 24:4, e ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane. E essa palavra é a palavra que se repete várias vezes nesse texto e em todos os outros que fala da vinda do anticristo. Engano. Veja que ninguém vos engane. Cristo é a verdade. Satanás é a mentira. Desde o Éden, o papel dele era enganar. Ele enganou Eva, e Eva comeu, e deu para seu marido, e ele também comeu. Então, o engano, a mentira, vem desde Gênesis, desde o início, desde que o homem foi criado. E essa sempre vai ser a tática de Satanás, enganar. Enganar com relação à palavra de Deus. Deus disse: não coma, porque se comer, certamente morrerás. Ele fala: certamente não morrerás. E aí você e eu escolhemos. É sempre assim. Por isso que a palavra de Deus gera fé. Conforme mais envolvido com a palavra, mais envolvido com o Espírito, mais fé, mais firme, menos possibilidade de ser enganado. Quanto mais distante da palavra, quanto mais distante daquilo que Deus proporcionou para a gente vencer, mais fácil é ser enganado. E não pense que eu e você não pode ser enganado, não. Nós podemos ser enganados. E a palavra fala assim: muitos serão enganados. Na verdade, a palavra fala: quase todos no final serão enganados. E o amor de quase todos esfriará. E se nós cremos que nós estamos nos tempos finais, nós não podemos estar no quase todos. Mas as coisas estão aí. Aí ele começou a falar como seria, né? Os sinais, consumação do século, a vinda dele. 24:6 fala: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nós estamos vivendo uma guerra. Esse negócio está pior do que a gente imagina. Não sei quem acompanha isso daí de perto, mas aquilo ali abalou o mundo. Rússia e Ucrânia. A Ucrânia é uma das maiores fornecedoras de grãos da Europa, do mundo. Por causa dessa guerra, a inflação, junto com a pandemia, que é outro sinal que Jesus fala, a inflação da Europa, esse ano, vai estar 9,1%, dos Estados Unidos, 8,3%. A inflação da Europa, da região do euro e dos Estados Unidos, esse ano, a projeção é ser maior que a inflação do Brasil. Quando a gente ia imaginar isso na vida, alguns anos atrás? Economia sólida, sem problema. Hoje está um caos, a Europa vai viver um caos, e agora vai entrar o inverno na Europa, eles não têm o gás que vem da Rússia. Eles estão detonando os gasodutos do mar. Já viram? Não sei se vocês viram em março essa semana,
estourar, vai pior ainda, vai ter frio, e lá tudo, o frio é intenso, precisa de aquecimento, e o aquecimento é gás, eles vão gastar fortuna com energia alternativa, isso vai aumentar muito mais a inflação deles, e falta de alimento. Isso, hoje em dia, a economia é interdependente, afeta lá, afeta aqui, afeta nos outros lugares, inflação, fome, morte. Todos os sinais estão aí. Esse é o princípio das dores. E fala mais, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabe, Deus, quem ama o nome de Jesus, começa a ser odiado por causa disso, porque as pessoas querem rejeitar Deus, esse é o espírito do anticristo, tudo que é Cristo tem que ser rejeitado, a Bíblia tem que ser rejeitada, os princípios de Deus têm que ser rejeitados, Cristo tem que ser rejeitado, e isso vai se intensificar, já está acontecendo isso, esse negócio de Deus. Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então há salvação. E a salvação está na perseverança. Eu e você temos que ser pessoas perseverantes. Perseverantes em quê? Perseverar no quê? Na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando, nos princípios de Deus, nos conceitos de Deus, nos valores de Deus. Se nós deixarmos os valores de Deus, nós estamos deixando Deus. Percebam isso. Isso está ao nosso redor. Isso não é normal, isso é anormal. Mas o maior sinal está no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E é interessante perceber aqui, que eu e você, não podemos evitar nada do que está aqui. Eu não posso evitar um terremoto, alguém pode? Alguém pode evitar a perseguição e o ódio dos incrédulos, por causa do nome do Senhor? Alguém pode evitar guerra? Fome no mundo? Alguém pode evitar o aumento da iniquidade? Mas nós temos que pregar o Evangelho. O que cabe a nós é pregar o Evangelho do reino. E precisamos ver, né, que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de pregar o Evangelho do reino. E o que é o Evangelho do reino? O Evangelho do reino é o Evangelho de Deus. É o Evangelho que contempla o Evangelho da graça, que fala para a pessoa, você é pecadora, você precisa da salvação, Deus quer te salvar. Por isso Deus te amou e enviou Jesus. Jesus se tornou um homem, morreu na cruz para perdoar os seus pecados, ressuscitou para te dar a vida eterna, e te mudar de patamar, mudar de esfera, tirar você da carne para o espírito, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Por isso é importante nascer de novo. Esse é o Evangelho da graça, da redenção ao homem por aquilo que Jesus fez na cruz. Mas o Evangelho do reino também tem a outra parte. E a outra parte é Cristo reinando em nós. O Evangelho do reino é após ser salvo, após ser regenerado, após nascer de novo, porque quem não nascer de novo, Jesus falou ali em João, não pode ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus. Por isso tem que nascer de novo. Mas depois que nasce de novo, Cristo precisa ser o rei, Cristo precisa ser o cabeça, Cristo precisa ser o Senhor, e isso é o Evangelho do reino. Então o Evangelho do reino, ele não é simplesmente anunciado, ele é vivido.
Então, quando nós vivemos no Espírito, quando nós exercitamos nosso Espírito, quando nós somos encabeçados por Deus, começa um processo de edificação. Porque aí começa uma unidade, uma unanimidade genuína, porque todos estão encabeçados por Cristo. E ser encabeçado por Cristo é ter a nossa alma transformada. Então, os meus pensamentos não são os pensamentos do anticristo, são os pensamentos de Cristo. A nossa vontade não é a vontade do anticristo, é a vontade de Cristo. E a nossa emoção, a gente gosta do que Cristo gosta, e não do que o anticristo gosta. Então, esse processo de transformação é o processo de edificação, é a santificação, é aquilo que Deus faz após a nossa conversão, após nós nos voltarmos a Cristo. E aí, nesse processo também inclui o serviço a Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor da nossa vida. E aí nós somos um com Ele, nós trabalhamos para Ele, nós fazemos a obra que Ele quer fazer. Ele faz em nós. A obra que Ele quer fazer hoje, Ele faz através da igreja, através de mim e de você. Como que Ele vai fazer? Quando nós nos colocamos debaixo dEle. Por isso, nós precisamos ver todo o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus quer fazer. E será pregado este Evangelho, é o que compete a mim, compete a você. Pregar o Evangelho em que vivemos. Pregar aquilo que vivemos, fazer com que a nossa vida seja uma vida vivida em Cristo. Pregar o Evangelho do Reino é ser testemunha. Eu testemunho aquilo que eu tenho visto e ouvido, vivido. Agora, para pregar o Evangelho do Reino, eu preciso de um poder, e esse poder está no Espírito. Então eu preciso exercitar o Espírito, me voltar a Cristo, ser encabeçado por Cristo, porque senão eu não vou conseguir. Porque no homem natural, nós temos dificuldades. O homem natural, o Fábio falou aqui hoje, tenho medo e vergonha. Não é isso? Ah, vamos sair, não posso orar por você? Bate um medo e bate vergonha. Duas coisas que todos nós temos no homem natural. Mas quando nós estamos no homem espiritual, em Cristo, nós somos libertos. Posso orar por você, é uma das coisas mais, assim, radicais que tem. Nós podemos falar para o nosso amigo, para o nosso parente, pregar o Evangelho para ele, orar por ele. Mas quando você sai na rua para orar por quem você não conhece, é radical, e essas coisas radicais, Deus coloca na nossa vida para nos quebrar, para nos moer, para nos despir do velho homem. Nós precisamos disso. Antigamente a gente falava quebrar a casca, né? Aquilo é quebrar a casca da nossa alma. Ah, eu sou um empresário. Né, Maria? Eu sou um médico. E se as pessoas, os meus amigos, meus clientes, meus amigos me verem no calçadão orando pelas pessoas, isso é ser testemunha. Isso é maravilhoso. Percebe como que a nossa casca é terrível? A nossa mente começa, mas e se? E os não? Não, é bênção. E o sim é bênção. Porque nós estamos sendo trabalhados por Deus. Porque quem faz aquilo, depois faz o mais fácil. E eu vejo muito isso daí, irmãos, como aquela parábola de Mateus 25, dos talentos. Alguns recebem 5 e multiplicam 5, outros recebem 2 e multiplicam 2, outros recebem 1 e enterra. Mas Deus fala, por que você não colocou nos banqueiros? Sabe, quando você sai com medo, mas sai, você está colocando nos banqueiros, e junto com os banqueiros, eles vão te ajudar a multiplicar aquele talento. A primeira coisa que aconteceu no dia que o homem pecou, primeira marca, foi medo e vergonha.
Gênesis 3:6 fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando eles comeram, o pecado entrou neles. Eles foram modificados, corpo, alma e espírito. O espírito mortificou, a alma se tornou independente de Deus, mas sem o espírito governando, sem a presença de Deus, e o corpo se tornou mortal, pecador, carne. E no versículo seguinte, o versículo 7, fala assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vergonha. Primeira coisa, vergonha. Versículo 9, aí chegou Deus, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu, versículo 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso é o que o pecado fez para o homem natural. Isso é o que o pecado faz comigo e com você. Porque nós estamos em Adão, no velho homem. No homem natural, nós estamos em Adão. E em Adão, nós temos medo, vergonha. Mas Jesus veio para nos libertar disso. Jesus veio para mudar a nossa situação. Veja, Deus não criou o homem para medo e vergonha, criou? Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre tudo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, porque o que Jesus veio foi nos restaurar a presença de Deus, não é isso? Jesus nos deu o seu Espírito, e depois ele falou: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Bom, nós precisamos de poder para ser testemunha. No nosso natural, nós não somos nada. Mas em Cristo, nós podemos tudo. Por isso, nós precisamos exercitar o Espírito. Então, não é ficar, eu tenho medo, não. Sim, eu tenho medo, mas eu vou sair, eu vou estar com os irmãos. Irmãos, eu não vou orar, tá bom? Tá bom, você fica comigo. Você sai com alguém, deixa o outro orar. Daqui a pouquinho você está orando. E aí você vai perdendo. Né? Cuidar de pessoas, mesma coisa. Eu acho que eu não consigo cuidar de ninguém. Porque tudo no homem natural, nós realmente não conseguimos. Mas a graça opera em nós e aí nós conseguimos. Eu não consigo falar para alguém, posso orar por você, mas a graça te leva a fazer isso. Então essas coisas, Jesus veio para nos libertar de tudo isso. E o Evangelho é isso. O Evangelho, ele nos tira de uma situação, coloca numa posição diferente e trabalha em nós. Esse todo o processo da vida da igreja é isso. Não é simplesmente crer em Jesus, receber Jesus e batizar. Esse é o primeiro ponto. Mas depois nós começamos a ser cooperadores de Deus. Começamos a ser edifício de Deus, edificados em Cristo. Não é isso? Então, nós podemos fazer todas as coisas hoje, e esse evangelho do reino é nossa responsabilidade. Pregar o evangelho do reino, esse evangelho do reino é pregado através da nossa vida, do nosso viver. E depois de falar da pregação do evangelho do reino, Jesus aponta outro sinal, temporal, de quando isso irá acontecer. E aí ele começa a falar da grande tribulação. Mateus 24:15, ele fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda, ou seja, quem lê Daniel vai entender isso. E 24 ele fala: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e haverá jamais. Aqueles 3 anos e meio terríveis do final dessa era, que nós cremos que os vencedores vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Amém. Mas muitos ainda ficarão na grande tribulação. E no final da grande tribulação, Jesus vai voltar de forma visível para arrebatar todos aqueles que ficaram na grande tribulação, todos os cristãos daquela época. E ele fala que o abominável da desolação.
que se refere ao profeta Daniel. Daniel 9, 27, Daniel fala sobre isso, ele fala, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, é a última semana de Daniel, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, quer dizer, vai ter um templo, e ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E em Daniel 11, 31, ele fala, dele sairão forças que profanarão o santuário. Daí que tem que ter um santuário ali. A fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, o abominável da desolação é que ele vai trazer essa abominação desoladora. Ele vai profanar o templo, aquele que era um lugar santíssimo, vai colocar ali para ele ser adorado. Porque tudo que é de Deus, ele vem usurpar. Ele profanará e colocará a imagem do anticristo ali dentro do templo. E o detalhe, né? Então é esse, hoje não tem santuário, então precisa ter o santuário ali. Mas quando ele começar a ser construído, provavelmente aí, os vencedores já não estão mais aqui. Porque eles vão construir rápido, e vai ter 3 anos e meio para ele fazer tudo isso ainda, né? E falando do anticristo, Paulo faz algumas revelações adicionais aqui, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz assim, isso é importante para nós, porque Paulo está falando para a igreja agora. Ninguém de nenhum modo vos engane, veja, engano. A palavra é engano. Jesus começou a falar, ninguém vos engane. Por quê? Porque o enganador está trabalhando no anticristo. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o iníquo, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, mais detalhes aqui, né, daquilo que acontecerá. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, antes dele aparecer, o mistério da iniquidade já opera. Então, você percebe o que está acontecendo no mundo hoje. A iniquidade galopando, né? As leis legalizando a iniquidade. Aquilo que era um absurdo há 30 anos atrás, hoje virou lei para aprovar. Isso está aos nossos olhos. O que nós estamos vivendo hoje, nós não vivíamos há 10 anos atrás. O mistério da iniquidade já opera intensamente nos nossos dias, como preparação para o final. Então, de fato, versículo 8, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Interessante que Paulo morreu aproximadamente no ano 67. E se você ler Apocalipse 19, você vai ver que Jesus, ele vem naquela última batalha de Armagedon, e fala que todos aqueles que estão com a besta e o falso profeta, que é o anticristo e o falso profeta, todos aqueles que estão com ele, vai sair uma espada da sua boca e vai matar todos. E eles vão ser lançados vivos para dentro do lago de fogo, os dois, a besta e o falso profeta. Vão inaugurar o lago de fogo. Antes do milênio, os dois, pela palavra do Senhor, pela boca do Senhor, eles vão ser soprados para dentro do lago de fogo. E continuando aqui, cuidado para não ser enganado. Ele fala aqui, né? Cuidado para não ser enganado. Por quê? Porque a iniquidade já opera. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Tudo que é de Cristo, ele é o anticristo. Só que isso vem aos poucos, vem sendo colocado aos poucos, isso, e aí vai se tornando normal muitas coisas, até na nossa cabeça.
Até na cabeça dos filhos. Muitas coisas é normal. Por quê? Porque foi colocado a conta-gotas. Mas nós temos que olhar para a palavra, voltar à palavra. A palavra denuncia o anticristo. O grande problema hoje é que a maioria do cristianismo está se apartando da palavra. O que nós precisamos nas reuniões da igreja é de palavra. Amém. Menos show e mais palavra. Nós precisamos conhecer os pensamentos de Deus, a palavra de Deus e amar. Nós não podemos matar os nossos profetas. Nós temos que ouvir os nossos profetas. Deus está falando conosco hoje. Às vezes você acha muito ouvir uma mensagem no domingo à noite. 1h30 é muita coisa, mas você fica 1h45 vendo um jogo de futebol e não acha muita coisa. E a maioria dos jogos são muito ruins. Muito ruim. Mas você fica. Mas quando é o profeta falando, é muito. Percebe? Reunião da igreja é muito demorada. Tudo tem que ser rápido. Temos que ouvir a palavra, gastar tempo com a palavra, ler os livros. O Ministério da Iniquidade já está operando. Nós não podemos ser cúmplices dessas obras das trevas. Nós somos por Cristo. Nós somos pela igreja. Nós somos por tudo que Deus estabeleceu. Nós somos pela vida. Ele é a vida. A vida estava nele. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós somos pela vida. Nós somos pela família. Deus estabeleceu a família, desde o princípio. E Jesus falou, não ouviste o que foi estabelecido no princípio? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Essa é a palavra de Cristo. Tudo que vem contra isso é do anticristo. Não se engane. Não vai mudar. É isso que Deus estabeleceu. Nós somos a favor de relações sexuais no casamento. Casamento é algo de Deus. Tudo que é contra isso é do anticristo. E o mistério da iniquidade já opera. Não parece um absurdo o que eu estou falando aqui agora? Parece, não parece? Mas todo mundo o amor de quase todos se esfriará. Por isso nós temos que ter uma posição. Eu sou por Cristo, eu sou pela igreja, eu sou pela palavra de Deus. O resto é anticristo. Veja como que nós somos protegidos pela palavra. Mas quando nós damos costa às palavras, nós matamos os profetas, nós fazemos o que nós queremos, independente do que Deus está falando. Deus ama todos os homens. Nós amamos os homens. Amém. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O homem tem mais valor que uma árvore. O homem tem mais valor que um animal. Nós amamos as pessoas. Amém. Nós queremos a salvação das pessoas. Amém. Ontem nós saímos daquele calçadão lá. Estava cheio de gente distribuindo panfleto político. Você ouviu alguém contatou algum de vocês que foram lá e falando, olha, nós somos pela vida humana, nós somos para resgatar as pessoas. Mas você recebeu alguma coisa? Nós somos por animais? Eu recebi. Essa daqui defende a causa dos animais. Eu não sou contra animal, mas eu sou a favor do homem. Amém. Eu acho que o que Deus está querendo hoje é salvar os homens. O dia que Jesus botar os pés nessa terra de volta, o homem tem um espírito eterno, que precisa ser salvo. E essa é a nossa preocupação, e é isso que a palavra de Deus nos fala.
O homem tem mais valor que a natureza. Politicamente correto hoje é defender a natureza e não está nem aí para o homem. Nós defendemos o ser humano, a salvação dele. Quando Jesus olhava para as multidões, ele viu o quê? Pessoas exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Ele fala, ai, como que eu queria que vocês viessem debaixo das minhas asas. Como que eu queria que vocês ficassem junto comigo, caminhassem comigo, fosse protegido debaixo das minhas asas. Irmãos, vamos entrar debaixo dessas asas. As asas do Senhor é Ele, a palavra dEle, o Espírito dEle. Mãezona, fiotão, vem aqui. Por isso nós precisamos exercitar o Espírito. Deus nos deu um Espírito para isso, né? Então, voltando aqui para 2 Tessalonicenses, encerrando, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala assim, versículo 10, 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, todo o engano, novamente, de injustiça aos que perecem, engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, olha, não acolheram, rejeitam o Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas quem rejeitar, acontece isso. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, porque rejeita a palavra. Aí vem a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso já vai avançando, percebe? Não só, primeiro acolhe, depois começa a se deleitar com a injustiça. Operação do erro. Por isso nós precisamos nos apegar ao Senhor, para não cair no erro, para continuar fervoroso. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Louvado seja Deus, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos conduzindo à glória. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. As tradições nossas é o que Jesus e os profetas, os apóstolos nos falaram, por palavra ou por epístola, é o que está aqui. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. É o que Deus tem feito conosco, é o que Deus tem nos dado, e se nós nos apegarmos a isso, seremos aqueles que vão desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. 1 Coríntios 15, versículo 57, diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58 fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Por isso, irmãos, coloque um termômetro na sua alma. Vê como que ela anda. O amor às reuniões da igreja. O amor àquilo que Deus tem colocado a gente para fazer. Coloque um termômetro. Aquilo que a gente não consegue fazer, vamos pedir ajuda, vamos caminhar com os irmãos, vamos dar mais valor.
Não deixe qualquer coisa te tirar de uma reunião. Dê valor para as reuniões, dê valor para as conferências, dê valor para a palavra que está sendo falada para nós. E Deus vai confirmar todas essas coisas em nós. Nós não vamos cair no engano, mas nós vamos estar vendo as coisas acontecer e identificando pelo Espírito agindo em nós. Isso daqui não é de Deus, isso eu rejeito, isso eu não quero. Vamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, isso não é de Deus. Não caia no politicamente correto. Não caia no politicamente correto. Politicamente correto é engano de Satanás, é o ministério da iniquidade do anticristo. Politicamente correto é coisa do diabo. Seja correto na palavra de Deus, naquilo que Deus tem colocado para nós. E aí nós vamos ser salvos. Louvado seja Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar mais um hino. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.
Jesus é o Senhor. Não sou eu não, irmão. Tem um negócio aqui. Senhor Jesus, hein? Eu não vou falar mais nenhuma palavra. Foi completa essa palavra. Não há necessidade de suplemento. O Senhor nos encorajou e nos advertiu, irmãos. Sabe, irmãos, eu acolhi essa palavra, porque eu vou ser beneficiado. Você vai ser beneficiado. Nossa, é individual. Falou de uma maneira coletiva, mas a aplicação é pessoal. Por quê, Mário? Eu não vou fazer por você, e nem você faz por mim. É muito pessoal, por isso que, como o Flávio falou hoje, ninguém, se alguém quer, não falou para vocês, não é? Uma palavra sobre a vinda do Senhor espetacular. Eu só queria acrescentar uma coisa, que eu achei interessante no alimento diário. Quem não está lendo o alimento diário está perdendo. Quem não está lendo o alimento diário está matando os profetas. Puxa, irmão, ele é diário. Você não gasta 5 minutos para ler o conteúdo do dia. Por que você não lê? E gasta um monte de tempo em outras coisas. Olha só. Eu achei interessante que no alimento diário ele fala assim. Por que fala? Não ficará pedra sobre pedras. Herodes, ele decorou cada pedra dessa com ouro. Era um templo espetacular. O rejunte da pedra era de ouro. Paulo, você já trabalhou com rejunte de ouro? Não! Como assim? Não é assim, Paulo. Mas lá no templo, o rejunte era de ouro. Então, quando eles derrubaram todo o templo, eles levaram todo o ouro. E só mantiveram o muro das lamentações. E o Senhor hoje, através do seu profeta, falou uma palavra, irmãos, séria, profunda, alimento sólido. Quando você vê o abominável da desolação, você fala assim, o que eu vim fazer aqui? O que você quer ver? O que você quer ouvir? Você quer ouvir palavras tipo assim, o evangelho da prosperidade. Tudo bem, Deus não quer você miserável. Mas o que o Senhor quer é que você vença. E que esteja atento ao que vai acontecer e está acontecendo. Ai, irmão, eu fico assustado com isso que o Flávio falou, viu? Você vai acostumando com as coisas. Nossa, irmãos, tem certas coisas que estão acontecendo agora, que 30 anos atrás, você ficava 3 noites sem dormir. Só vou dar um exemplo. Está saindo um filme aí do Elvis Presley. Muita gente da minha geração era fã do Elvis Presley. Para mim, foi o melhor cantor que apareceu até hoje. Vou falar uma coisa para vocês. Séria. Ele, então, filmaram aí agora, e se você prestar atenção, entendeu? Você deixa de ouvir hinos para ouvir Elvis Presley. Mas não era isso que eu ia falar. Mas deu um branco aqui que vocês não têm ideia. Meu Deus do céu! O que eu ia falar? Não sei. Eu acho que não era do filme que eu ia falar. Eu estava falando do Flávio.
Hã? Ah, um absurdo. Isso mesmo. Na época do Elvis Presley, os filmes dele eram proibidos para maiores de 21, para menores de 21. Só porque ele dançava. Pá, 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 pá. Era proibido para menores de 21 anos. Olha só. E hoje? É isso que ele falou, irmãos. A gente vai acostumando. O Senhor falou para nós hoje, através dele, nós vamos acostumando. No meu tempo de adolescente, pornografia era o baralho de... Hã? Tarô? Não, era um baralho. Era um baralho horrível. A pornografia lá era o seguinte, era se eu falar assim, quer comprar um baralho, aquele baralho, o conjunto todo. E ali tinha moças de maiô. Maiô. Coberta, só aparecia um pouquinho o pescoço, um pouquinho, nem a barriga aparecia. Uma canela era pornografia. E hoje? Hein, Flávio? Senhor Jesus. Então o Senhor falou para nós hoje, irmãos, não devemos nos acostumar, não devemos aceitar, não devemos nos enganar com essas coisas como se fossem normais. Tudo que é anormal é anticristo. Amém. Vamos orar então, irmãos? Não chegou até mim nenhum pedido, então vou orar pela minha sobrinha. Minha sobrinha Roseli, é filha do meu irmão Daniel, mais velho. Eu a amo, ela me ama, ama a Liliana, nós temos procurado cuidar bem dela. E ela está com câncer no fígado, no pulmão, no intestino, nos ossos. E agora, para piorar, pegou infecção hospitalar. E ela falou para mim, essa semana, tio, eu espero que o senhor me cure, que eu quero ir na tua igreja dar meu testemunho. É o sonho dela. Se vai acontecer isso, irmãos, quem decide é o Senhor, não é? A nossos olhos, a coisa é complicada. Mas eu vou orar por ela hoje, tá bom? E vou orar também pelo nosso país, as eleições estão correndo aí. Provavelmente hoje à noite, lá para as 10, 11 horas, já vamos saber muitas coisas já, resultados, não é? E o nosso país está na mão do Senhor. Quem decide as coisas é o Senhor. Uma coisa é verdade, o presidente que vai ser eleito, ele tem que ser alguém que vai permitir nós sairmos, que nós saímos ontem. Eu posso orar por você. Nós tenhamos liberdade de entrar no nosso local que está sendo reformado. O Marinho não está aqui. Aí, Deus. Hein, Paulo? Eu espero que o dia que vocês entrarem na inauguração do local, vocês não tenham um choque. O dia que fala assim, ó, hoje é a inauguração do local. Ore bastante. Para você não ter um AVC. Vocês pensam que eu sou exagerado, né? Não sou. Então é isso. A gente estava conversando aqui antes da reunião. Eu não sei. Nós estávamos pensando em inaugurar agora. Hoje é dia 2, né? Dia 8, dia 9, eu acho que ainda não vai dar. Né, Adilson? Acho ou tem certeza? Sim, sim. Então, ainda vamos entrar.
entendeu? Se acontecer alguma coisa, falhar isso, falhar aquilo, é entre nós. E depois, na semana seguinte, faria uma inauguração com salgadinho, sei lá, convidar as pessoas. Eu acho que a inauguração tem que ser uma mega. Isso, eu penso nisso. Mega operação, mega reunião. Mega evento. Evento, mega evento. Amém, amém. Já inaugurar com tudo certinho, Não, e bonitinho. para isso a gente precisava fazer uma pré-inauguração para testar equipamento, testar fiação, testar microfone. Poxa, falhou de novo. Então tá bom. Então, vamos. Está muito em cima, né? Ó, eu acho, sabe, irmãos, experiência, né, do local. Eu acredito, irmãos, me perdoem a sugestão. Mas eu acredito, se nós deixarmos 8, 15, é certeza que nós vamos entrar no local prontinho. Então, irmão, custa de esperar mais uma semana? Ah, vai dar problema. Não vai dar, não. Pode chamar uma reunião de jovem. Por exemplo, tá prevista aí uma reunião das irmãs, põe lá também. Ah, então, aí ó, tá vendo? Então tá bom. Tá bom. Mas para o final de semana agora, eu estou achando muito em cima. Esperamos até agora, né, irmãos? Puxa vida. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor falou conosco. Senhor, o Senhor falou conosco, tipificando uma galinha. Uma galinha que quer pôr os pintainhos debaixo das tuas asas. Cada um de nós que está aqui, o Senhor quer debaixo das tuas asas. Que doce, que amor, que carinho que é isso. Puxa, eu sou uma pessoa que presenciou isso muitas vezes, de ver uma galinha acolhendo os pintainhos debaixo das asas. Puxa, é uma figura riquíssima, linda, que eu aconselho quem não viu ainda ver. E o Senhor se mostrou como essa galinha. Que coisa linda que é. Senhor, que cada um que aqui está, Senhor Jesus, tem esse coração de entrar debaixo das tuas asas. Aleluia. Senhor, eu queria pedir também pela Roseli, nossa irmãzinha Roseli. Oh, Senhor, a nossos olhos, Senhor, a coisa está difícil, pelo câncer em vários órgãos vitais. E ainda agora pegou infecção de hospitalar, ela está no isolamento. E ela disse, mas eu estou bem, tio. E eu estou orando, eu estou aguardando. Eu gostaria que, se o senhor me tirar dessa, eu quero ir na reunião da igreja dar meu testemunho. O senhor sabe o que fazer. Nós gostaríamos que ela desse esse testemunho, mas quem decide é o Senhor, e nós estamos aqui para te obedecer. Aleluia, seja com o nosso país, seja com todas as coisas, seja com o nosso retorno, às nossas casas. Senhor, há uma coisa que não tem preço, paz. Dê-nos paz, nessa semana que começa conosco. Jesus é o Senhor!